Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Ser Educacional para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sereducacional.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Ser Educacional e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência os senhores Jânio Diniz, diretor-presidente, João Aguiar, diretor financeiro, e Rodrigo Alves, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Jânio Diniz, diretor-presidente da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Jânio, pode prosseguir. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação em nossa videoconferência para comentar os resultados do primeiro trimestre de 2026. Vamos avançar para o slide 4, onde destacamos o desempenho deste início de ano. Como vocês podem observar, tivemos um começo de ano bastante positivo, com crescimento em praticamente todas as linhas operacionais e financeiras. Nosso principal motor de crescimento continua sendo a base de alunos de graduação presencial, que voltou a crescer no período. Vale destacar, sobretudo, a evolução do ticket médio, um dos principais objetivos estratégicos que traçamos para 2026. Esse desempenho reflete a consolidação da estratégia implementada nos últimos anos, que nos permite operar nossas unidades com elevadas taxas de ocupação. Além disso, temos priorizado cada vez mais os atributos acadêmicos e a proposta de valor dos nossos alunos, em vez de competir exclusivamente por preço. Como resultado, essa estratégia começa a mostrar de forma clara seus efeitos. Neste trimestre, registramos novamente crescimento de receita, acompanhado por um avanço de 2 dígitos nos resultados operacionais, por expansão de margem. Do ponto de vista financeiro, os principais destaques foram o crescimento de mais de 70% no lucro líquido e o sólido aumento de 45% na geração de caixa pós-CAPEX. Esse desempenho nos permitiu reduzir em mais de 35% o nosso endividamento líquido no período. Estamos inseridos em um ciclo operacional e financeiro virtuoso e acreditamos que os números apresentados nesse primeiro trimestre refletem de forma consistente a solidez de nossa estratégia e a disciplina financeira e a capacidade de execução da companhia. No slide 5, mostramos de forma objetiva que nossa eficiência operacional e financeira segue evoluindo de maneira consistente. O indicador de alunos por unidade ultrapassou nesse ano a marca de 3.200 alunos, ao mesmo tempo em que o nosso lucro líquido apresentou forte crescimento. Esses 2 indicadores são relevantes, pois demonstram, de um lado, a evolução contínua da eficiência da nossa operação e, de outro, o fortalecimento da nossa rentabilidade. Vamos agora aos resultados operacionais. No slide 7, apresentamos os dados de captação de alunos desse primeiro trimestre, como comentamos no início dessa apresentação. Em 2026, estamos com foco maior em aumentar o valor percebido dos nossos alunos. Como resultado dessa estratégia, observamos que no ensino presencial, quando excluímos a captação de alunos do ProUni, em função da redução da oferta dessas vagas em 2026, uma vez que já contamos com uma base compatível com nossa necessidade de otimização tributária, a captação permaneceu praticamente estável em relação ao ano anterior, que foi um recorde histórico para a companhia. É importante ressaltar que, como veremos mais adiante, essa estabilidade em volume veio acompanhada de uma evolução consistente de ticket médio, o que indica que a estratégia adotada foi bem sucedida. Já nos segmentos de EAD e semipresencial, novas denominações do nosso antigo ensino digital, o desempenho foi bem desafiador e em linha com o observado no mercado todo. Esse cenário reflete principalmente as mudanças regulatórias recentes, amplamente acompanhadas por todos,
além de uma demanda que entendemos estar passando por um processo de ajuste com efeitos mais claros ao longo dos próximos anos. No slide 8, analisamos a evolução da nossa base de alunos. O principal destaque do período foi o crescimento de mais de 6% na graduação presencial, resultado também da maturação de vagas de medicina incorporada ao longo do último ano. Esse crescimento foi parcialmente compensado pela redução da base de alunos nas modalidades EAD e semipresencial. Com isso, a base total de alunos permaneceu praticamente estável no período, em linha com nossa estratégia de priorizar o aumento de valor percebido dos cursos e a maior rentabilidade por unidade por polo, em detrimento de crescimento puramente volumétrico. No slide 9, apresentamos o detalhamento da evolução do ticket médio, assim como já fizemos no slide anterior. Nessa apresentação, passamos a analisar esse indicador com base nos últimos 6 meses, com o objetivo de reduzir eventuais efeitos pontuais de cada trimestre. Observamos que o ticket médio da graduação presencial teve um crescimento sólido, resultando principalmente do repasse de preços, da redução de descontos e da evolução do programa Ser Solidário, em linha com o que comentamos anteriormente ao longo da apresentação. Em relação ao ticket médio de medicina, a queda observada no período deve ser interpretada como efeito pontual. No ano passado, tivemos uma elevação abrupta e significativamente acima da média histórica, influenciado por fatores específicos, como a captação realizada no Rio, em BH, que não se repetiu neste ano. O maior número de alunos avançando para o quinto e sexto ano, que possuem tickets médios mais elevados, e o mix de novos cursos incorporados naquele período. Em 26, além desses efeitos terem sido mitigados ou anulados, observamos o maior número de alunos usufruindo do desconto de pontualidade, o que contribuiu positivamente para a nossa geração de caixa. Adicionalmente, em algumas praças específicas, optamos por ofertar descontos no primeiro semestre, em função da dinâmica competitiva local. Para os próximos trimestres, entendemos que essa avaliação de ticket médio de medicina tende a se normalizar. E reforço que não enxergamos qualquer impacto estrutural ou mudança relevante na nossa estratégia de oferta de cursos de medicina. Esses foram meus comentários iniciais e agora vou passar a palavra para o nosso CFO, João Aguiar, para falar dos resultados financeiros. Olá, obrigado, Jane. Olá a todos. Agradecemos novamente a presença de vocês em nosso evento de divulgação de resultados. Vamos agora ao slide 11, no qual apresentamos 2 gráficos. O gráfico da esquerda mostra a evolução de nossa receita líquida, que voltou a apresentar um crescimento consistente no período, impulsionado principalmente pelo crescimento da base de alunos de graduação presencial e pela evolução do ticket médio, conforme já comentado anteriormente. No gráfico da direita, destacamos a composição da receita por modalidade. Observamos que a graduação presencial, além de ser a nossa principal modalidade de oferta e concentrar os cursos de medicina, ampliou sua participação na receita total, alcançando 81%. Esse movimento reforça a qualidade do nosso mix de receitas e relevância de cursos de maior valor agregado dentro da nossa estratégia. No slide 12, apresentamos a evolução do nosso EBITDA e do EBITDA ajustado, que novamente registraram um crescimento de 2 dígitos neste trimestre, acompanhado por expansão de margem. Esse melhor desempenho decorre principalmente de mais uma rodada de ganhos de eficiência operacional. Tivemos aumento do número de alunos por unidade e avanço na maturação da ocupação das vagas disponibilizadas para os nossos cursos de medicina, o que contribuiu de forma relevante para a alavancagem operacional. Por outro lado, observamos um aumento nas despesas de marketing relacionado à antecipação do carnaval nesse ano, em comparação com o ano passado, o que fez com que uma parcela relevante das campanhas comerciais também fosse antecipada. Tivemos ainda um aumento nas despesas com pessoal, que entendemos ser pontual, decorrente do reconhecimento de despesas associado ao plano de retenção de longo prazo, cuja participação substancial do vesting ocorreu nesse trimestre. As demais linhas de custos e despesas permaneceram relativamente bem controladas, em linha com o nosso objetivo operacional de capturar ganhos de eficiência consecutivos ano a ano e sustentar a expansão de margens ao longo do tempo. No slide 13, apresentamos a evolução do nosso lucro líquido contábil e do lucro líquido ajustado. Esse, sem dúvida, foi um dos grandes destaques do trimestre. De forma geral, esse desempenho reflete a combinação do crescimento consistente do nosso resultado operacional com a redução superior a 35% do nosso endividamento financeiro. Esse movimento gerou uma queda relevante nas despesas financeiras, que, associada à melhoria operacional,
teve um impacto significativo no aumento do lucro e na expansão das margens líquidas. Esse resultado reforça a qualidade do nosso crescimento e evidencia como a disciplina operacional e financeira tem se traduzido diretamente em maior geração de valor para os acionistas. Passando para o slide 14, apresentamos a análise da nossa geração de caixa operacional, líquida de impostos, aluguéis e juros pagos no período. Esse foi um trimestre bastante relevante sob essa ótica, com a conversão de caixa atingindo 84% do EBITDA no período e no pós-CAPEX aproximadamente 70%. Esse desempenho reflete os esforços que temos feitos para aprimorar a nossa régua de cobrança por meio da criação de mecanismos de incentivo ao pagamento em dia. O principal foi a expansão do prazo para pagamentos com desconto de pontualidade, que pode chegar a 10%, inclusive para os cursos de medicina. Ao mesmo tempo, adotamos critérios mais rigorosos de cobrança para mensalidades em atraso. E, em combinação, essa combinação tem nos permitido aumentar de forma substancial a geração de caixa, o que está viabilizando uma redução acelerada do endividamento e reforçando o nosso ciclo positivo de aumento de rentabilidade. No slide 15, apresentamos a evolução do nosso prazo médio de recebimento. Na comparação com o ano passado, esse indicador permaneceu praticamente estável. No entanto, ao analisarmos os movimentos por trás desse resultado, observamos dinâmicas importantes. De um lado, conseguimos melhorar o ciclo de caixa das mensalidades regulares, refletindo os avanços da nossa régua de cobrança e nos incentivos ao pagamento em dia. Esse efeito positivo foi parcialmente compensado pela expansão do programa Ser Solidário em 2026, que completa seu terceiro ano de implantação. Ainda assim, mesmo com o crescimento desse programa, conseguimos manter o PMR estável, o que entendemos ser uma notícia positiva e um indicativo da qualidade na nossa gestão de recebíveis. Alternando agora para o slide 16, apresentamos a evolução do nosso endividamento financeiro, que traz marcos bastante relevantes. Nosso endividamento líquido caiu para o menor nível desde dezembro de 2021, enquanto a relação dívida líquida sobre EBITDA atingiu o menor patamar desde o primeiro trimestre de 2021. Esses resultados são bastante significativos e representam um marco importante dentro do nosso plano de negócio e da estratégia de desalavancagem que temos executado. A diferença maior do que o usual entre a dívida líquida e a dívida bruta nesse trimestre está relacionada à conclusão da 7ª emissão de debêntures, no montante de 250 milhões, com vencimento final em 2029 e custo de CDI mais 1,1%, que foi efetuado em março desse ano. Mas em abril, esses recursos foram utilizados para o pré-pagamento de 2 debêntures emitidas em 2022, cada uma com custo de CDI mais 2%, praticamente sem alongamento do prazo dessas dívidas. Essa iniciativa certamente contribuirá para uma redução adicional das despesas financeiras nos próximos trimestres, reforçando ainda mais a nossa estratégia de melhoria de rentabilidade. No slide 17, por fim, apresentamos a evolução do nosso CAPEX, e se manteve relativamente estável em relação ao ano passado, uma vez que ainda não iniciamos a expansão operacional programada, o que deve ocorrer a partir do segundo trimestre. Esses foram meus comentários sobre os resultados financeiros. E agora devolvo a palavra ao Jânio para falar dos nossos objetivos para 2026. Obrigado, João. Vamos agora ao slide 19, nosso último slide, antes de abrirmos para a sessão de perguntas e respostas, no qual apresentaremos um resumo dos nossos principais objetivos estratégicos para 2026. Como mencionamos ao longo da apresentação, nossa prioridade segue sendo a manutenção da alavancagem operacional e a melhoria contínua do dia a dia da nossa operação, por meio de implantação gradual de novas ferramentas de tecnologia em nossos processos. Ao mesmo tempo, entendemos que precisamos avançar com maior atenção no nosso plano de expansão orgânica. Seguimos também empenhados em expansão das nossas vagas de medicina, com liminares que continuam tramitando nas instâncias administrativas e judiciais. Esperamos ter avanços relevantes nesses temas ainda ao longo deste ano. O tema qualidade e diferenciação dos cursos que ofertamos torna-se cada vez mais relevante dentro da nossa estratégia. Estamos promovendo a remodelagem contínua de nosso portfólio, com foco em ampliar diferenciais acadêmicos e manter o projeto Ubíqua constantemente atualizado, reforçando uma proposta única de valor para os nossos alunos. Do ponto de vista financeiro, acreditamos que os resultados do trimestre evidenciam que a execução da nossa estratégia está cada vez mais clara. Neste ano, voltamos a remunerar nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos,
ao mesmo tempo em que seguimos reduzindo o endividamento e investindo de forma disciplinada no nosso crescimento orgânico. Muito obrigado a todos e ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão reação e em seguida levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Aguarde um momento enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Santos, da JP Morgan. Senhor Marcelo, seu microfone já está liberado. Bom dia, Jânio, Aguiar, Rodrigo, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas. A primeira é tocar num ponto que o Aguiar falou aí do objetivo de ganhos de eficiência ano a ano, né? Quanto mais espaço a gente vê, vocês já tiveram uma série de ganhos, quanto mais espaço a gente tem para frente, quais são as fontes que vocês imaginam que vão ser esses ganhos? E a segunda pergunta é, eu entendo que vocês já estão com uma alta utilização de capacidade, né? Então, até a estratégia agora foi mais valor do que volume, né? Qual que é a perspectiva para a abertura de novas unidades? O que a gente deveria esperar? Qual passo que isso deveria andar? Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela pergunta, esse bom dia. Bom, a gente, ao longo dos últimos 3 anos, a gente reportou bastante para vocês aqui todas as etapas, né, todos os ciclos do nosso programa de reestruturação aqui da alavancagem operacional. A gente entende que esse ciclo, essas 3 ondas, elas foram concluídas ali em 2025, quando a gente finalizou tudo que a gente tinha programado ao final de 2022, início de 2023, para poder rentabilizar e trazer essa melhor eficiência operacional ao longo do tempo. Produtos, tá bom? Vocês estão escutando? Voltou? Voltou? Sim. Beleza? Gente, desculpa, vamos lá. Então, esse ciclo encerrou, né, em dezembro de 2025. Obviamente, isso aqui é um negócio muito dinâmico, né? Você tem novos produtos entrando, novas ofertas, novos modelos de oferta, e nessa condição, cada vez mais você precisa revisitar todo esse planejamento, todo esse PDCA, entender onde mais a gente consegue buscar a eficiência, principalmente na ponta, para poder ter um resultado por aluno, né, um ganho por aluno mais específico, mas ainda tem uma rodada adicional que a gente está fazendo relacionada à qualidade da entrega no back-office, a automatização, uma melhoria de processos, que isso, de uma certa forma, automaticamente gera essa melhoria operacional, tá? Mas isso virá, com certeza, menores proporções do que o que a gente viu até 2025. Ele virá apoiando ali um pouco a margem e apoiando a rentabilidade como um todo. Tá? Corroborando aí com o comentário do Aguiar, também temos na empresa a rampagem de 6 unidades. Isso é importante porque durante os primeiros 4 anos essas unidades são detratoras de margem, então o movimento que a gente fez foi aumentar a nossa alavancagem operacional para que a gente possa voltar a crescer, uma vez que a gente otimizou os ativos que a gente tem. Com a rampagem dessas 6 unidades, iniciando a partir do ano que vem, que é a nossa expectativa, uma vez que a maior parte delas vai entrar no 3º ano de operação, que são os anos em que o volume de captação começa de fato a acontecer em uma unidade nova, pelo histórico que a gente tem. No ano que vem, a gente tem uma programação de fazer em torno de 5 novas aberturas. As aberturas vão ser num modelo um pouco diferente. A maior parte delas vão ser, de fato, expansão de unidades existentes que estão com a capacidade maximizada, e a gente entende que tem potencial de crescimento nessas cidades, até porque nós temos cursos que não estão com as suas safras cheias, especialmente em odonto e psicologia, e a gente tem também mais em torno de 2 unidades que a gente deve fazer a expansão a expansão orgânica com unidades novas, e esse tem um ciclo mais longo, né? A expansão de uma unidade existente, ela tem um ciclo de maturação
de 3 anos ou menos, enquanto a unidade nova é um ciclo de maturação entre 5 a 6 anos, né? E aí a gente tem um programa interessante aí para voltar a ter caminhos para crescer além da maturação de vagas de medicina que está acontecendo e da continuidade da otimização operacional. Isso que nos deve ajudar aí ao famoso, né, crescer com rentabilidade, né, que é o sonho de todas as empresas, é o que a gente está perseguindo aí nessa nova meta nossa pós reorganização operacional que a gente fez nos últimos anos. Só complementando, eu estou com estabilidade aqui na minha internet, caiu algumas vezes, o que o Aguiar e o Rodrigo disseram. Esse processo ele não passa só pela redução do tamanho da estrutura física, como vocês têm acompanhado nos últimos anos, mas de uma avaliação completa do nosso portfólio de produto e que tipo de produto é ofertado em cada cidade, em cada uma das nossas unidades. Nós buscamos trabalhar para que os produtos sejam aqueles de maior valor agregado, otimizando assim a estrutura de forma adequada para o perfil de produto e custo que deve ser oferecido. E esse crescimento, essas novas unidades, além da rampagem da SES, que o Rodrigo falou, das novas que queremos abrir, ele vem com uma proposta de crescimento forte nos cursos semipresenciais, que terão um uso de espaço ainda mais otimizado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Nagano, da Morgan Stanley. Senhor Lucas, o seu microfone já está liberado. Bom dia, Jane, João, Rodrigo, obrigado pelo espaço. A gente tem duas perguntas. A primeira é sobre a receita do Ser Solidário, se puderem comentar melhor sobre a estratégia nesse ciclo. A gente notou que o valor financiado por aluno ele mais que dobrou versus ano passado, né? O volume ficou estável, mas a receita diferida dobrou. Essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre as novas unidades, se vocês puderem detalhar como foi o ciclo de captação e quanto que elas contribuíram para o intake. Obrigado. Oi, Lucas, vou pegar essas perguntas. Bom, o Ser Solidário, ele é parte da nossa estratégia de aumento de ticket médio e de aumento dos resultados nos trimestres ímpares, né? Na prática, só para a gente rememorar, até a implantação do Ser Solidário no terceiro trimestre de 24, a gente cobrava aquele valor de R$ 120 de matrícula, que ele poderia ser repetido por até 3 meses, né, que é o período de captação, e na prática todo e qualquer dinheiro oriundo desse parcelamento, ele não entrava no caixa da empresa, a gente dava como desconto o chamado dinheiro na mesa, né? A gente fez os testes no terceiro trimestre, implantamos o Ser Solidário no ano passado de vez, ele foi um sucesso. Inclusive, tem uma grande vantagem de que os valores cobrados no parcelamento do Ser Solidário são no mesmo boleto da mensalidade normal, então não é possível que o aluno pague uma coisa sem pagar a outra. E nesse ano a gente teve um aumento na mensalidade para todos os veteranos, do ticket de captação e também do valor parcelado do Ser Solidário, em torno aí de 15% a 20%, dependendo do caso. Como a gente teve essa implantação como sucesso no ano passado e a nossa estratégia é maximizar valor por aluno, o valor do Ser Solidário alterou esse ano e isso aumentou o valor que você vê ali naquela seção do release de resultados que gera receita e EBITDA para os trimestres ímpares, né? Nos trimestres pares, isso não altera em nada, contudo, como o programa está funcionando bem dentro das nossas expectativas e com um nível de inadimplência inferior ao que a gente esperava quando começamos o programa, a gente achou por bem incluir essa modalidade dentro da programação aí, na nossa estratégia de captação do ano. O outro ponto importante é que tivemos mais parcelas, né, mais mensalidades parceladas dentro do programa do que o ano passado. Então, o efeito final do Ser Solidário, ele não é só do aumento propriamente dito, mas também o maior número de parcelas pela captação tardia que a gente teve em março. Esses foram os efeitos. Com relação às novas unidades, elas contribuem muito pouco. Uma unidade no primeiro ano de captação, se ela trouxer 50 alunos, a gente já considera um sucesso.
É por isso que a mensuração de maturação de uma unidade nova, ela vai acontecer ali pelo quinto ou sexto ano, tá? Acho que respondi as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Mirella Oliveira, do Bank of America. Senhora Mirella, seu microfone já está liberado. Bom dia, Jânio, Aguiar e Rodrigo. Obrigada pelo espaço para fazer perguntas. São duas do meu lado. A primeira é um follow-up sobre o plano de expansão. Se vocês puderem comentar um pouco do que vocês esperam de CAPEX nessas novas unidades, e se vocês puderem falar também um pouco dos níveis de rentabilidade de margem ali que vocês esperam para cada um dessas expansões, né, as novas unidades e as expansões de unidades existentes. E a segunda, acho que vocês comentaram um pouco, tanto no release quanto nos comentários, ali do ticket de medicina, mas se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe de como tem sido na ponta ali na captação, vocês comentam que um dos efeitos ali foi uma necessidade de dar um pouco mais de desconto, então se vocês puderem comentar um pouco sobre esse ambiente competitivo, se vocês acham que tem espaço para mais deterioração de ticket para frente, seria ótimo. Obrigada. Eu só não entendi, Mirella, direito a sua última pergunta. Eu vou responder primeiro, se você puder refazer a segunda. Com relação ao CAPEX para cada nova unidade, a gente começa com as unidades pequenas, em geral unidades que vão até 3 mil metros quadrados, 4 mil metros quadrados, majoritariamente começando em shopping center, como a gente tem feito nas últimas unidades, que tem representado um sucesso. O CAPEX é um pouco menor, porque ele é focado direto na estrutura, não precisa de área de lazer, uma série de outras coisas que esse shopping center já tem. Então, o CAPEX para cada uma delas aí fica em torno de 5 milhões de reais. E a nossa expectativa, como a gente já disse das outras vezes, é a partir desse ano começar um projeto que aí começa com os cursos presenciais, expande depois para os cursos presenciais, aqueles mais regulados, e que começariam a partir do ano que vem. A segunda pergunta com relação ao ticket, eu cortou aqui, eu não entendi. A pergunta é em relação ao ambiente competitivo ali de medicina. Acho que vocês falaram um pouco no release ali, principalmente da questão dos descontos, que precisaram ter uma concessão um pouco maior de desconto. Então, eu queria entender na ponta como tem sido a competição pelo ticket e se vocês veem espaço para mais deteriorização de ticket para frente. Oi, Dela, vou responder essa segunda pergunta. A gente, naturalmente, né, desse processo dos novos credenciamentos de medicina, da forma como ele foi feito no Brasil como um todo, a gente acaba tendo, em determinadas unidades, uma dificuldade adicional, principalmente naquelas unidades onde você teve, nas cidades, o maior número de autorizações de credenciamentos realizados. Então, a gente hoje tem duas praças com um pouco mais dessa dificuldade, que a gente está buscando entender como o mercado vai se posicionar em relação a preço, né, nessas duas praças especificamente, em função da necessidade, né, da captação e da demanda efetivamente de alunos nessas cidades. Então, para essa cidade especificamente, a gente precisou promover um pequeno desconto nas mensalidades, considerando o primeiro semestre desses alunos, para entender exatamente como isso ficaria daí para frente, tá? Do ponto de vista geral, acho que assim não tem muito como a gente dissociar que todo o processo de novos credenciamentos trouxe uma característica muito específica, que é uma oferta maior de vagas em todo o Brasil. Então, a manutenção de preços, o olhar individual em cada uma dessas unidades, em cada uma das demandas, né, localmente, em cada uma dessas cidades, ela vai precisar de um pouco mais de desafio da parte de cada um dos operadores, tá? Só para complementar as falas do Jânio e do Aguiar, a gente sabe que teve uma flutuação grande de ticket médio de medicina, a gente botou uma longa explicação lá, mas acho que a nossa percepção é que não tem uma mudança de patamar de preço nos cursos de medicina que a gente oferece. Existe sim, claro, um mercado ou outro que a gente tem uma dificuldade maior para captar, existem outros que a gente tem facilidade em captar, mas o cenário geral de captação de medicina, na nossa visão, não foi muito diferente do que a gente viu no ano passado.
Eu acho que outro ponto importante também é que, apesar do ser solidário, ele criar uma receita adicional no primeiro trimestre, o efeito de base média e a própria sazonalidade do segundo trimestre, ele tende muito mais a equilibrar os trimestres do que você criar qualquer tipo de deficiência de reconhecimento de receita, que seria o inverso da nossa sazonalidade anterior. Ou seja, no segundo tri, a gente antigamente tinha uma receita maior do que a do primeiro, justamente pelos descontos de matrícula. O que está acontecendo agora é muito mais um equilíbrio entre os reconhecimentos de receitas trimestrais, sendo que o segundo trimestre segue sendo o mais forte da companhia. A diferença só é que mudou a sazonalidade, ela ficou mais equilibrada, mas você não tem um descasamento a ponto do primeiro trimestre passar a ser muito melhor do que o segundo. O que a gente vê é muito mais um equilíbrio entre trimestres e não um descasamento ao contrário, tá? Nossa próxima pergunta vem de Renan Prata, do Citi. Senhor Renan, o seu microfone já está liberado. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas rapidinho aqui. A primeira em medicina ainda, mas assim, pensando até naquele último slide do Outlook para 26, vocês comentaram um pouco de expansão, então eu queria só pegar um pouco de uma atualização ali na evolução do processo de credenciamento, expansão de cursos nessa vertical de medicina. E a segunda seria um pouco de alocação em capital, né? Nesse mesmo slide vocês colocam ali de 30% de pagamentos de dividendos semestrais, mas queria entender um pouco ali o que que é a alavancagem target para vocês, chegando nessa alavancagem target, é, qual seria ali um pouco da estratégia, se seria, sei lá, aceleração ali da expansão dessas novas unidades, de remuneração do shareholder, ou não sei, se puder também dar uma cor, seria ótimo. Obrigado, pessoal. Renan, vocês estão me ouvindo? Oi, eu vou responder a primeira pergunta, eu acho que eu caí aqui e a gente complementa em relação à alocação à alavancagem. No caso de medicina, o que a gente tem acompanhado, principalmente ainda com discussão daquelas ações que aconteceram para que houvesse o protocolo, a partir da lei dos sinais, não lei dos mais médicos, ela continua, ainda há uma discussão em andamento desde a decisão final da ABC 81 lá, que continua. Nós estamos com as nossas ações, a gente ainda tem vários cursos que estão sendo discutidos. Tem um aumento de vagas de Recife, tem ainda o curso de Olinda, que passou por uma avaliação no final de outubro, o ano passado, em outubro, se eu não me engano, e que está seguindo o processo normal do MEC, além das discussões da retomada da abertura de vagas para BH e Rio de Janeiro. Então, o processo continua esse. Com relação ao competidor, o competidor é um pouco mais difícil falar do que eles têm em andamento, mas a expectativa é de que a gente ainda tenha algumas vagas, depende do andamento das ações, claro que estão sendo discutidas judicialmente ainda, e no decorrer do ano a gente deve ter algumas respostas positivas para ela, para o caso de medicina. Nossa alocação de capital, João, você continua? Obrigado, Renan, pela pergunta. A gente já vem falando, né, desde que a gente começou esse processo de desalavancagem financeira e todo o projeto de reestruturação de alavancagem operacional, que patamares ali entre meio e uma vez é um patamar bastante sadio, tá? A gente entende que dá para reduzir ainda mais um pouco esse patamar para algo próximo ali, de meia vez EBITDA, e isso habilita o que a gente vem comentando, ter uma maior distribuição de dividendos, né, semestrais, que a gente passou a voltar voltou a distribuir dividendos esse ano, e a expectativa nossa é que a gente passe a fazer isso dentro da nossa, né, política de distribuição de dividendos semestrais, cada vez maiores, habilitar um projeto de expansão dessas novas unidades, fazer retrofits e fazer manutenções das unidades existentes, mas principalmente no processo de novas unidades, e estar preparado para eventuais movimentos estratégicos, né, que o mercado no futuro possa vir a mostrar. Mas nesse momento a gente está de fato focado em retornar essa rentabilidade para os acionistas e ter de fato um colchão para poder apoiar os movimentos de novas unidades e de retrofit das unidades existentes.
Nossa próxima pergunta vem de Luca Marquezine do Itaú. Senhor Luca, o seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela nossa pergunta. Aqui é uma pergunta rápida em relação à linha de custo, né? A gente viu uma boa diluição aqui na linha de custo, especialmente com o pessoal. Se puderem comentar um pouco da expectativa para o resto de 2026 e também como que isso já eventualmente conversa com a transição aqui para o novo marco regulatório, acho que nos ajudaria, por favor. Ô, Lucas, esse é um bom ponto. A gente colocou no nosso material de divulgação uma informação que eu acho que é interessante. Nós optamos por tratar o semipresencial como um produto, né, educacional, um formato de oferta totalmente novo como ele é, né? Porque algumas coisas a gente entendeu que iam atrapalhar a comparabilidade com o que era ofertado no passado, em primeiro lugar, mas principalmente porque nós tomamos a decisão de implantar a operação do semipresencial de acordo com toda a regulação, sem aguardar os 2 anos de prazo que o marco regulatório novo trouxe. Então, o que a gente está enxergando já no primeiro trimestre, a gente vai enxergar no ano como um todo, ele vai contemplar todo e qualquer aumento de estrutura de custo que a gente tenha com essa implantação. Claro que vão ter flutuações por conta do aumento dessa base no futuro, tanto pela receita, tanto pelo custo, mas a gente não tem nenhum investimento ou qualquer tipo de adaptação acadêmica, operacional, financeira, para compor esse novo formato de oferta. Lembrando que caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão reação e em seguida levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jânio Diniz para que faça as considerações finais da companhia. Queria agradecer a todos pela participação na nossa divulgação de resultados, ratificar as informações do que a gente foi dito, especialmente que a captação do início do ano, o primeiro trimestre, praticamente define o que vai acontecer no ano, e dizer que caso vocês tenham mais algumas dúvidas, nossa área de relações com investidores está à disposição para fornecer maiores esclarecimentos. Uma boa tarde e Deus acompanhe a todos. A videoconferência da Ser Educacional está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.